Ah, minhas queridas e meus queridos, o momento chegou. O personagem mais adorado, se não um dos mais adorados, finalmente chegou. Está aqui entre nós, o Igris, nesse episódio 11, gente. Foi muito massa. Eles investiram pra caramba nesse episódio. Não vou mais enrolar, já vou logo pedindo pra vocês se inscreverem no canal, deixarem um like, compartilharem o vídeo, verificarem se a inscrição tá ativa e vamos embora que é isso que o Brasil quer ver. Mas bom, gente, falando rapidamente sobre o episódio 10, que foi parcialmente interessante, foi meio que a despedida da Jo-Rei para poder se aposentar. O que mais predominou no próprio episódio em si foi o protagonista indo fazer algumas missõezinhas de portagem ranking C. Ele conseguiu o grupo que ele queria e foi só ele e o Jin-Ho fazer as missões. Mas agora falando um pouquinho mais aprofundadamente nesse lance da Jo-Rei, o negócio foi o seguinte: ela meio que foi ridicularizada no anime, infelizmente, porque era uma personagem que tinha bastante potencial. Muita gente parece que gostava bastante dela, mas com o decorrer do anime ela só foi se tornando cada vez mais patética, infelizmente. No mangá eu creio que foi melhor, porque tentaram dar mais utilidade. Como eu já falei no meu vídeo anterior de Solo Leveling, lá no mangá ela tinha um pouquinho mais de utilidade, ela era bem mais útil, era mais, vamos dizer, favorável à presença dela. No anime não, infelizmente, foi meio que ridicularizada, infelizmente, porque muita gente no início, assim como eu, tava lendo Solo Leveling no início, achou que ela tinha bastante potencial para ser um possível par romântico pro protagonista, mas acabou que não, infelizmente, gente. E bom, muita gente deve estar na dúvida, pô, isso que eles fizeram no anime tá certo ou não? Porque fizeram ela parecer bem mais patética no anime, mas no mangá ela tinha um pouquinho mais de utilidade. Bom, gente, eu não sei, eu não tenho uma resposta exata. Na verdade, esse tipo de coisa é que nem uma fórmula para o sucesso. Ele não tem uma forma exata, você tem que criar a sua própria, mais ou menos. Mas se alguém estivesse perguntando, pô, qual é o que está correto, o mangá ou o anime? Bom, também não existe uma resposta correta, gente. Isso é muito subjetivo. Vai de cada um. Mas eu particularmente gostei mais do mangá, que deu um pouquinho mais de utilidade para ela. Tanto pro espadachim, que é um mago, tanto pro Sung Ji-woo, que ia lutar contra ele, porque ela deu uns buffs em ambos os personagens. Então eu creio que gostei mais dele. Mas se você gostou da abordagem do anime, já que teve toda uma construção psicológica para ela estar daquele jeito, tem várias condições, então se você gostar, eu não vou discutir com você, eu creio que também está correto por causa de toda a construção. Então esse tipo de coisa fica a cargo de vocês mesmos. Mas bom, também, durante essas missõezinhas que o protagonista foi fazendo com o Jin-Ho, teve uma cena que foi original, ele enfrentando goblins durante todas essas missões. E isso foi original do anime, ele não tinha no mangá. Não tinha no mangá, de jeito nenhum. Eu revi o mangá, tô revendo o mangá durante essa assistida ao anime pra poder fazer algumas comparaçõezinhas aqui pra vocês, mas eu não tô revendo tudo porque eu não tô com ele tão fresco assim na memória. Faz bastante tempo que eu li o mangá. E lembrando, o mangá já tá finalizado, tem uns 200 capítulos. Mas eu tô fazendo isso porque eu quero me surpreender durante o anime. E bom, também teve um cara que tentou recrutar o protagonista e acabou investigando o protagonista sem querer. E o protagonista chegou até ele, falou, deu um ultimato, melhor dizendo. Começou uma ameaçazinha, falou, ó, não investiga mais sobre mim não, fica de boa aí. E ele até fez um acordo, mas acabou passando a perna no cara. Só um avisozinho final pra ele não investigar mais o protagonista. E bom, foi isso que predominou no episódio 10. Foi bem divertido, eu gostei, apesar de foi um episódio meio mais parado. E teve essas cenas originais aí e também teve esse negócio da Jo-Rei que eu gostei bastante. E bom, agora podemos seguir pro que vocês querem ver. Vocês querem muito ver, fiz vocês esperarem bastante pro momento da troca de classe, gente. E alguns podem até contestar que durante
o episódio 10, eles poderiam ter finalizado mostrando uma partezinha do rosto do Ygritte, mas não, eles preferiram guardar bastante para esse episódio 11. E eles investiram e muito, eu já vou falar. Mas antes eu quero falar de umas cenas meio que extras com relação ao mangá. E são cenas originais, mais ou menos. E calma, gente, eu vou dedicar o resto do vídeo pra falar do Ygritte, que ele apareceu e teve a luta, e foi muito massa. E bom, são meio que mostrando o que a gente tá já vendo. Por exemplo, as relações que teve entre os personagens secundários. Por exemplo, o Jinho com o irmão mais velho dele, que é um caçador rank S e também tá gerenciando uma guilda. Ele falou pra o Jinho não se meter no caminho dele. E também tem outro que apareceu no episódio 10, que é meio que o teaser pra próxima temporada, que eu só vou falar no próximo vídeo, que vai ser o último, infelizmente, gente. Mas bom, mas isso tudo é um chamado para a próxima temporada, que meio que óbvio que já está garantido que vai ter uma próxima temporada. Ou melhor dizendo, uma segunda parte. Isso, minha gente, é um split core. Como vocês já estão carecas de saber, os primeiros 12 episódios é agora, aí vem um intervalo de 3 a 6 meses, aí vem os últimos 2 episódios, fechando os 24. Mas bom, agora podemos seguir para a troca de classe. A partir de agora eu só vou falar dessa parte, gente. Mas bom, o protagonista chega lá num portalzinho que vai dar na missão para fazer a troca de classe. Já começou bem, porque inventaram toda uma cena estilizada dos raios caindo, o portal se abrindo lá. Isso é para encher a gente de emoção para o que vai vir. Mas bom, ele entra lá e aí começa a se deparar com um monte de cavaleiros. São um bando de estátuas sem vida dentro. E como ele já deu para perceber, a adaga dele não vai servir para nada, já que não tem tanto efeito. Até porque eles são armaduras praticamente. E bom, então ele resolve disputar na força bruta. E bom, deu certo. Ele vai derrotando vários deles. Tem arqueiros, magos, tem assassinos também. E os cavaleiros também, eles próprios. E o protagonista vai notando que isso é como se a dungeon da missão da troca de classe estivesse rebobinando todos os eventos que aconteceram com ele. Ele enfrentando gente que tem capacidade de ser cavaleiro, magos também, também tem assassinos, como foi no último episódio. Mas bom, seguindo aí, ele, apesar de tudo, conseguiu vencer tudinho. E a cena aqui já tá muito boa e vai ser ainda melhor quando chegar o Ygritte. Porque tem todo uma movimentação, um giro de câmera, não tem uma trilha sonora ainda, mas tudo isso, toda essa animação toda já começou bem, já estão indo bem, vamos prosseguir. E bom, seguindo, tem a parte do Ygritte, que é isso que vocês querem ver. Bom, teve um intervalozinho para ele se recuperar do cansaço, porque no início já deixou claro que ele não pode usar poções de cura nem recuperação de mana, então ele vai ter que se virar consigo mesmo. E bom, ele entra no salão onde tá o Ygritte e já tem toda uma ventania. Isso é só para encher a pompa do cara, ou melhor dizendo, da armadura, mas vocês pegaram a ideia. Mas bom, seguindo, ele vai chegando, vai andando numa boa lá, e aí vira pro protagonista e tem toda uma cena de baixo pra cima dele, e aí vai mostrando o Ygritte, que já é um monstro de classe alto, porque como já é de se esperar, e também falou no episódio 3 mais ou menos, que teve durante aquela luta com a cobra, monstros com um nome verde significa que ele é mais fraco que o próprio protagonista. Laranja é do mesmo nível, vermelho é muito mais forte. Então você já começa a perceber que o cara não vai ser fácil não. Se ele já teve dificuldade com aquelas armadurazinhas furrecas, ele vai ter muito mais dificuldade. E observação, ele tá cheio de itens. Ele tem uns anéis lá, literalmente tem umas armaduras, umas manoplas, umas botas, e elas não são visíveis, são invisíveis mesmo.
E bom, isso vai servir para ele se proteger, porque a partir de agora começa a luta. E cara, ele vai tomando uma surra. A animação, a direção tá indo pro lá pro alto, gente. Tô gostando. Isso porque eles têm todo uma cena mostrando como é que ele corta os pilares, como se fossem gravetinhos, como se não fosse nada. Ele vai espancando o protagonista. Isso com uma trilha sonora muito boa. Eu gostei. Uma pena que ela era meio baixa, mais ou menos. Eu achei meio baixa. Eu acho que deve ser só achismo meu. Me digam aí nos comentários se vocês acham isso também. Porque eu acho que poderia ter aumentado um pouquinho o volume da trilha sonora. Aí ficaria mais legal ainda. Mas bom, o protagonista percebe que ele não pode usar a adaga dele. Então ele resolve se livrar dela, colocar no inventário e partir pra briga na mão. E o cara faz a mesma coisa. Ele tira a espada, as espadazinhas curtas que ele tinha nas costas e a capa também. E isso é meio que honra de cavaleiro. Mas bom, começa e não resolve nada. Não resolve nada. O protagonista vai levando uma surra e ele não teve os braços totalmente destruídos porque ele estava usando uma armadura. Porque senão eu acho que ele teria perdido os braços de tão forte que o cara é. E bom, durante essa luta ele vai percebendo que a força do Ygritte é muito mais forte que a dele. Então ele resolve disputar na velocidade. Mas bom, não resolve nada também. Ele até chega a dar um chute, mas não resolve. Causou praticamente o mínimo de dano possível. E bom, ele é espancado de novo, de novo, de novo, de novo. Até ser jogado lá no trono que tinha no final da sala. E bom, ele vai morrer, ele vai morrer. Isso porque o cara puxou a espada, isso porque ele tem uma habilidade de toque do dominador. O que essa habilidade faz? Bom, ela permite basicamente a pessoa puxar objetos para a mão através da força da mente. Mas bom, durante isso também tem uma cenazinha da irmã mais nova do protagonista e da mãe dele, o que eu creio que poderia ter sido melhor como um flashback para dar mais combustível a ele para poder continuar lutando, já que aqui não foi flashback não, infelizmente. Eu acho que poderia ter sido melhor. A direção dá uns acertos e uns tropeços, mas não é nada demais. Mas bom, continua aí e ele vai continuar a luta. E aí, bom, já que ele não pode perfurar a armadura, ele vai acertar o olho do cara. E deu certo, ele tá causando danos agora. E bom, graças a isso, ele conseguiu revidar. E bom, ele tem a habilidade de dano crítico e acertou debaixo da boca dele. Na mandíbula, sendo mais exato. Mas bom, continuando aí, ele finalmente conseguiu matar esse bicho. E bom, ele consegue uns itens que é umas armaduras melhores e mais uns truques, além do toque do dominador, como eu já falei. Mas bom, seguindo, agora que vem um verdadeiro problema, porque vem uma horda de inimigos, de bando de cavaleiros, infinito, não tem limite. E bom, o cara vai ser arrasado, gente. Isso porque ele já estava cansado de enfrentar o Ygritte. Agora, com tudo isso, não tem limite de inimigos, não. Ele vai enfrentar todos eles infinitamente. Não tem o que ele fazer. Isso porque ele está tentando fugir. Ele tentou usar a habilidade dele de camuflagem, basicamente, para poder ganhar algum tempo e conseguir recuperar o fôlego. Mas bom, não adiantou, porque eles têm um mago que consegue localizar o oponente. Mas bom, agora ferrou, parceiro, ferrou. Ele vai ter que se virar na marra agora. E bom, ele tentou fugir da dungeon para poder se recuperar. E bom, não adiantou de nada. Ele tinha uma pedra que podia permitir ele sair daí para voltar mais tarde. E bom, impediram que ele fugisse. E bom, ferrou, acabou o episódio com a promessa de que ele poderia morrer. E bom, sobre o episódio, amei! Eles melhoraram e muito, muito, muito o mangá. E eu creio que o mangá foi bem mais curtinho, um pouco mais ou menos. Mas o que eles fizeram no anime foi muito bom. Além das cenas extras, que são basicamente teasers para a próxima temporada, ou melhor dizendo, a próxima parte, o resto do episódio, da luta do protagonista contra o Ygritte, foi muito bom. Eu gostei de
cada parte. Uma pena que a trilha sonora foi meio baixa, como eu já falei, mas isso aí já é coisa minha. E bom, a partir daqui o próximo episódio vai ser o último, gente, infelizmente, porque como vocês já devem estar meio que percebendo, é praticamente certo que vai ter uma próxima temporada. E bom, aqui vai ser só a conclusão dessa parte da troca de classe, mas ainda assim eu creio que eles vão fechar essa temporada muito bem. E bom, é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.